E aí pessoal, beleza? Libertário03 aqui, o meu nome é Caio. Pra quem não me conhece, esse é um canal austro-libertário. Aqui a gente fala sobre economia, filosofia, política e ética por uma perspectiva libertária. Antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, aquele padrão de sempre, comenta, compartilha, se inscreve, checa os links na descrição. Tem todas as redes sociais do canal, os links para apoio financeiro do canal. E também, excepcionalmente nesse vídeo, terá o link da playlist, já que se trata de uma leitura comentada do capítulo 7, parte 2 agora, do livro Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo. Segue o canal nas redes sociais, ajuda bastante a engajar. Apoio financeiro você pode fazer através de Bitcoin, Nano e Shitcoin, via Pix, você pode fazer uma doação lá se você quiser. Se você não quiser, não tem problema, só se inscrever que já ajuda bastante. E divulgar também a série. Outra coisa também que tem na descrição, os links para a compra do livro, se você quiser. Você pode comprar através da Amazon ou você pode adquirir ele gratuitamente através do download via site do Instituto Rothbard Brasil, que tem esses e diversos outros livros da Escola Austríaca de Economia gratuitamente. Obrigado, Instituto Rothbard, por fazer esse trabalho excepcional na tradução. Mas enfim, vamos seguir aqui com a leitura comentada. Eu parei na página 126, para quem estiver acompanhando, e eu parei exatamente no ponto da nota 124 de rodapé, porque esse é o tamanho da nota 124 de rodapé. Ela é ridiculamente grande, e a 125 é tipo isso aqui. Isso aqui é uma nota de rodapé. O Hope escreve nota de rodapé gigante. No Democracia, o Deus que Falhou tem uma que acho que é 2 páginas, se eu não me engano. Enfim, vamos lá. Então, só recapitulando aqui resumidamente o que ele está querendo colocar. Ele coloca que ele começa a estabelecer o que ele chama do a priori da argumentação e ele começa a estabelecer as bases disso para a sua ética. Então, desse ponto, o Hope segue. Palavras dele agora. Agora, argumentar nunca se baseia apenas em proposições flutuando livremente que alegam ser verdadeiras. Antes, também a argumentação é sempre uma atividade. Essa é aquela famosa frase do Hope em inglês, né? Free floating propositions, que ele fala. Ele fala isso numa palestra dele, que ele fala sobre a ética argumentativa hopiana. Inclusive, eu vou deixar essa palestra por padrão. Também vou editar lá na parte 1, que eu tinha esquecido disso. Eu tinha lembrado de fazer, mas eu acabei esquecendo e agora eu lembrei de novo. Eu vou deixar por padrão essa palestra na descrição, que é o próprio Hope explicando melhor o que ele está falando aqui, então quem melhor do que o próprio autor para explicar algo que ele mesmo escreveu do que o próprio autor. Então eu vou deixar na descrição essa palestra. É uma palestra mais ou menos de 1 hora, que é ele explicando a ética argumentativa. Você pode dizer que é tipo assim, basicamente o Hope derivando a ética argumentativa. E ele explicando as bases dela. Então eu vou deixar na descrição aí para você se aprofundar um pouquinho mais, principalmente você que for novato, porque isso aqui não é uma coisa muito fácil de entender. Já requer uma boa base de filosofia, de entender essas coisas. Mas enfim, vamos seguir aqui com as palavras do Hope. Mas considerando que as alegações de verdade são levantadas e decididas numa argumentação, e que a argumentação, além de tudo o que é dito durante seu desenvolvimento, é um assunto prático, deduz-se que as normas intersubjetivamente significativas que devem existir, especificadamente aquelas que realizam alguma ação numa argumentação, têm um status cognitivo especial em que elas são pré-condições práticas de objetividade e verdade. Portanto, chegamos à conclusão de que as normas devem realmente ser consideradas justificáveis enquanto válidas. É simplesmente impossível argumentar o contrário, porque a capacidade para argumentar, de fato, pressupõe a validade daquelas normas que constituem a base de qualquer argumentação. Vamos à nota 125, vou ler ela na íntegra aqui. Metodologicamente, nossa abordagem exibe uma semelhança muito próxima daquilo que Argerich descreveu como o método dialeticamente necessário. Aqui ele referencia o livro Reason and Morality, Chicago, 1978, página 42 e 47, quem quiser procurar. Um método de raciocínio a priori moldado na ideia kantiana de deduções transcendentais. Mas, infelizmente, em seu importante estudo, Gerrit escolhe o ponto de partida equivocado para desenvolver a sua análise. Ele tenta deduzir um sistema ético não do conceito de argumentação, mas de um conceito de ação. Contudo, isso certamente não pode funcionar porque, do fato corretamente demonstrado de que ao agir, um agente deve, por necessidade, pressupor a existência de determinados valores ou bens, disso não deduz-se que tais bens são, portanto, universalizáveis e devem, por isso, ser respeitados por terceiros como sendo bens do agente por direito. Sobre a exigência das afirmações normativas serem universalizáveis, conferir a discussão posterior. Ou seja, ele está jogando a coisa para depois. Em vez disso, a ideia da verdade
ou no que se refere à moral, dos direitos, dos direitos ou bens universalizáveis só surge com argumentação enquanto uma subcategoria especial de ações, mas não da ação enquanto tal, como é claramente revelado pelo fato que Garrett também não está simplesmente envolvido na ação, mas mais especificadamente na argumentação quando ele tenta nos convencer da verdade necessária do seu sistema ético. No entanto, reconhecida a argumentação como o único ponto de partida adequado para o método dialeticamente necessário, resulta daí, como veremos, uma ética capitalista, ou seja, não garrettiana. Sobre as imperfeições na tentativa de Garrett de tentar deduzir direitos universalizáveis da ideia de ação, também as observações perspicazes de M. McIntyre, acho que é assim que se fala, Depois da Virtude, um estudo em teoria moral. Jürgen Habermas, aqui é... Eu acredito que deva ser moralidade de comunicação, uma dedução pura aqui do alemão, eu não falo alemão, mas é tipo Moral Wesen und Kommunikatives, deve ser alguma coisa de comunicação, provavelmente. Mas enfim, tá em alemão, eu não falo alemão, desculpa. Helden, Frankfurt, 1983, página 110, 111 desse livro em alemão. Se você fala alemão e você entendeu aqui, enfim, vai lá. Provavelmente você não entendeu porque eu sou um cara que não fala alemão tentando falar alemão. E Edwidge, Human Rights, Beaton Road, 1985, página 159, 160. Vamos lá, então seguindo aqui. Essa é o fim da página da nota 125, que na verdade são duas, não reparei. Mas ela é grande mesmo assim. Vamos lá. Seguindo aqui do ponto da nota. Portanto, a resposta à questão de quais fins podem ou não ser justificados é deduzida do conceito de argumentação. E, com isso, o papel peculiar da razão em determinar o conteúdo da ética também recebe uma descrição precisa. Em contraste com o papel da razão em estabelecer leis empíricas da natureza, a razão pode alegar produzir resultados na determinação de leis morais, que podem ser mostrados como sendo válidos a priori. Isso só torna explícito o que já está implícito no conceito de argumentação. E ao analisar qualquer proposta de norma efetiva, sua tarefa está confinada a analisar se é ou não logicamente consistente com a própria ética que o proponente deve pressupor como válida na medida em que ele é capaz de fazer, sob qualquer condição, a sua proposta. Isso aqui é um ponto bastante importante que eu quero ressaltar aqui, que o Hope coloca entre vírgulas aqui, sob qualquer condição. Porque muita gente ataca o argumento do Hope, da ética argumentativa hopiana, dizendo que você pode fazer, por exemplo, um monólogo contra a defesa da ética argumentativa. Por exemplo, você faz... por exemplo, eu gravo um monólogo no YouTube, sei lá, 40 minutos, 30 minutos, fazendo os meus argumentos e eu bloqueio os comentários. Então, para ser de fato um monólogo. Então, só eu estou falando, eu não estou dando oportunidade para outras pessoas contraporem os meus argumentos. Então, portanto, seria um monólogo. Ou, por exemplo, eu vou numa palestra, na qual eu coloco como regra da palestra que você não pode argumentar contra as premissas que eu estou falando. Mas, mesmo assim, sob qualquer condição, você está fazendo um argumento porque você quer que as pessoas reconheçam como válida a sua teoria ética. Mesmo que não seja uma argumentação, ou seja, uma troca de proposições entre indivíduos. Entenderam? Volta aqui na parte que ele fala. Argumentar se baseia apenas em argumentar nunca se baseia em proposições flutuando que livremente que alegam ser verdadeiras, ou seja, nas free floating propositions, que o Hope fala muito. Então isso é muito importante para você entender, porque um dos ataques que fazem ao Hope nessa questão da ética argumentativa hopiana é a própria... O Hope já deu a própria resposta. Então, tipo assim, você não refutou o Hope já te refutou antes de você querer refutar ele. Tipo assim, você chegou com a refutação, o Hope já falou, eu já respondi isso. É basicamente isso. Então, vamos seguir aqui. Nota 126 agora. A relação entre a nossa abordagem e a abordagem dos direitos naturais pode ser agora descrita detalhadamente. A lei natural ou a tradição dos direitos naturais do pensamento filosófico sustenta que as normas universalmente válidas podem ser percebidas por meio da razão, enquanto fundamentadas na própria natureza do homem. Tem havido uma disputa notória em relação a essa posição, mesmo por parte dos leitores simpatizantes, de que o conceito de natureza humana é muito difuso e variado para fornecer um determinado conjunto de conteúdos da lei natural. De novo ele referencia o Garrett aqui. Garrett, acho que é assim que se fala. Law, Account on Morality, Georgetown Symposium of Ethics, Essays of Honor, ou seja, Ensaios de Honor. Edwidge, de novo esse cara.
Meu livro de 1984, página 73, para quem quiser pegar. Além disso, sua descrição de racionalidade é igualmente ambígua na medida em que não parece distinguir entre o papel da razão para estabelecer, por um lado, leis empíricas da natureza e, por outro lado, leis normativas de conduta humana. Por exemplo, a discussão em Witt, Human Rights, e aí página 62 e 67. Ele referencia de novo. Ao reconhecer o conceito mais restrito de argumentação, em vez do mais amplo da natureza humana, como ponto de partida necessário para se derivar a uma ética e ao atribuir ao raciocínio moral o status de um raciocínio a priori, para ser claramente diferenciado do papel desempenhado pela razão na investigação empírica, nossa abordagem não só pretende evitar que essas dificuldades desde o início, mas pretende, desse modo, ser mais uma vez honesta e rigorosa. E ainda para me dissociar da tradição dos direitos naturais, o que não quer dizer que eu não pudesse concordar com a avaliação crítica da maioria da teoria ética contemporânea, de fato, eu concordo com a refutação complementar de toda a ética do desejo, teológica, utilitária, formulada por H. Witt, tanto quanto toda a ética Consult Human Rights, Bayton Roll, de 1985, capítulo 1, do dever, deontológica. E nem eu afirmo que seja impossível interpretar a minha abordagem como dentro de uma tradição dos direitos naturais corretamente concebida. Porém, o que eu afirmo é que a abordagem resultante está claramente em desacordo com a que veio a se transformar na abordagem dos direitos naturais, e que esta nada possui dessa tradição tal qual como ela se posiciona. Ou seja, o que o Hoppe está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que a ética dele não é errado você interpretar ela como uma ética dos direitos naturais, desde que você não parta da mesma base. Você parta da base que ele está estabelecendo aqui no livro. Se você partir de outra base, você está fazendo uma confusão e aí basicamente você não está indo no argumento dele, você está distorcendo o argumento do autor. Então não façam isso, amiguinhos, não é feio. É feio distorcer o argumento do autor. Mas vamos seguir aqui. Mas o que é a ética implícita na argumentação cuja validade não pode ser refutada, pois refutá-la exigiria implicitamente pressupô-la? De forma muito frequente tem sido observado que a argumentação significa uma proposição que reivindica uma aceitabilidade universal ou, se uma norma for proposta, que seja universalizável. Aplicada à propositura de normas, essa é a ideia, como formulada na regra de ouro da ética ou no imperativo categórico kantiano, de que somente aquelas normas que podem ser justificadas é que podem ser formuladas como princípios gerais que são válidos para todos sem exceção. O que é o imperativo categórico kantiano explicando? Basicamente o Kant formula que para uma teoria ética ser universalizável, não importa qual ela seja, ela precisa ser válida para todos os indivíduos o tempo todo. Você não pode fazer uma ética, por exemplo, um exemplo mais idiota possível. Uma ética que diz indivíduos com menos de 1,65 m de altura não podem ligar um ventilador. Um exemplo completamente maluco. Mas eu tenho 1,64 m de altura, eu indivíduo, e eu posso fazer. Eu posso ligar o ventilador. Por quê? Porque eu sim e vocês não. Então, não, ela não é universalizável porque você está se colocando como exceção à sua teoria ética. Então você não pode fazer isso, você vai contra o imperativo categórico kantiano e, portanto, refutado por Kant. Basicamente isso. Sua teoria ética não é válida. Então vamos seguir aqui. Nota 127 aqui. O princípio da universalização figura, de fato, com destaque entre todas as abordagens cognitivas sobre a moral. Para a exposição clássica desse princípio, ver Immanuel Kant, Fundamentação da Metafísica dos Costumes e Crítica da Razão Pura, São Paulo Martins Fontes, 2003. Algum dia vai ter leitura comentada de livros do Kant? Sim. Vai demorar? Sim. Vamos seguir. De fato, como a argumentação implica que todos os que possam entender um argumento devem, em princípio, ser capazes de serem convencidos por ele devido à sua força argumentativa, o princípio de universalização da ética pode agora ser entendido e explicado como fundamentado na mais ampla comunicação e argumentação a priori. Porém, o princípio da universalização fornece apenas um critério puramente formal para a moralidade. No entanto, comparadas com esse critério, pode-se mostrar que todas as diferentes classes de pessoas não podem legitimamente reivindicar serem universalmente aceitáveis como normas justas, a menos que a distinção entre as diferentes classes de pessoas fosse de tal forma que não implicasse em discriminação, mas que pudesse ser aceita novamente por todos como fundada na natureza das coisas. Mas enquanto algumas normas não
podem não passar pelo teste da universalização se for dada atenção suficiente à sua formulação, as normas mais ridículas, e o que é logicamente ainda mais relevante, até mesmo as normas abertamente incompatíveis poderiam facilmente e igualmente passar no teste. Por exemplo, todo mundo tem que ficar bêbado aos domingos ou serão multados, ou qualquer um que beba álcool será punido. São ambas regras que não permitem discriminação entre grupos de pessoas e, portanto, poderiam ambas alegar que satisfazem a condição de universalização. Ou seja, o que o Hope está querendo dizer? Ele está querendo pegar um exemplo lá de ridículo, tipo uma proibição universal, voltar para o exemplo do ventilador que eu dei, uma proibição universal de ventilador. Ninguém pode usar ventilador, pronto, está banido. Não pode usar, não pode produzir, não pode fazer nada. Os ventiladores foram banidos, porque, sei lá, é uma ética universal daquela sociedade. É universalizável, sim, é. Mas ela é válida? Vamos ver o que o Hope tem a dizer sobre isso. Claramente, portanto, o princípio da universalização por si só não forneceria qualquer conjunto positivo de normas que pudesse ser demonstrada como justificada. No entanto, há outras normas positivas contidas na argumentação, além do princípio da universalização. A fim de reconhecê-las, é necessário apenas chamar a atenção para 3 fatos relacionados. Primeiro, que a argumentação não é somente uma questão cognitiva, mas também prática. Segundo, que a argumentação como uma forma de ação inclui o uso do recurso escasso do corpo de alguém. E terceiro, que a argumentação é uma forma de interação livre de conflito. Não no sentido que há sempre concordância sobre o que foi dito, mas no sentido que uma vez que a argumentação está em desenvolvimento, é sempre possível concordar pelo menos com o fato de que há uma discordância sobre a validade do que foi dito. E dizer que isso não é nada mais do que um reconhecimento mútuo de que o controle exclusivo de cada pessoa sobre o seu próprio corpo deve estar pressuposto enquanto houver argumentação, observe novamente que é impossível negar esse fato e afirmar a sua negação seja verdadeira sem ter que implicitamente admitir a sua verdade, ou seja, é um a priori, mais do que um a priori, na verdade isso aqui é um axioma, é uma verdade auto-evidente, porque se você quiser fazer uma argumentação dizendo que eu não sou dono do meu próprio corpo, e você fizer essa argumentação, você está caindo numa contradição performática, porque você está usando o seu próprio corpo para dizer que você não é dono do seu próprio corpo. Portanto, refutado por você mesmo, contradição performática. Consequentemente, teríamos que concluir que a norma contida na argumentação é de que todo mundo tem o direito de controle exclusivo sobre o seu próprio corpo como seu instrumento de ação e cognição. Somente se houver pelo menos um reconhecimento implícito do direito de cada indivíduo sobre a propriedade do seu próprio corpo é que pode haver argumentação. Apenas quando esse direito for reconhecido é possível para alguém concordar com aquilo do que foi dito no argumento e, consequentemente, aquilo do que foi dito pode ser validado, ou é possível dizer não e concordar apenas com fatos que há discordância. Nota 128 aqui. Deve ser observado aqui que é só porque existe a escassez há mesmo problema de formulação de leis morais. À medida em que os bens são superabundantes, bens livres, nenhum conflito sobre o uso dos bens é possível e nenhuma ação ou coordenação é necessária. Consequentemente, deduz que qualquer ética corretamente concebida deve ser formulada como uma teoria da propriedade, ou seja, uma teoria de atribuição dos direitos de controle exclusivo dos meios escassos. Porque só assim se torna possível evitar o conflito, que de outra forma seria inescapável e insolúvel. Infelizmente, os filósofos morais, em sua ignorância generalizada sobre economia, dificilmente veriam isso com clareza suficiente. Em vez disso, como por exemplo, Ed Witt, de novo, Human Rights, página 170, o mesmo livro de novo, eles parecem achar que podem fazê-lo sem uma definição precisa de propriedade e dos direitos de propriedade, só para depois necessariamente acabarem com um mar de imprecisões e ad-hocismos. Aqui ele nota na tradução. Derivação de ad hoc significa para isso ou para essa finalidade. Sobre os direitos humanos como direito de propriedade, vê também Murray Rothbard, Ética da Liberdade, enfim, capítulo 15, para quem se interessar. Seguindo aqui. Realmente, qualquer um que tentasse justificar qualquer norma já teria que pressupor o direito de propriedade de seu corpo como uma norma válida, simplesmente para dizer, isso é o que eu afirmei como sendo verdadeiro e objetivo. Qualquer pessoa que tentasse contestar o direito de propriedade sobre seu próprio corpo ficaria preso numa contradição, à medida em que argumentar dessa forma e reivindicar seu próprio argumento como sendo verdadeiro, já seria implicitamente aceitar essa norma como sendo válida. O Hope colocando a questão da contradição performática. Portanto, pode-se afirmar que toda vez que uma pessoa alega que alguma afirmação pode ser justificada, ela considera, pelo menos implicitamente, a norma seguinte para ser justificada.
Ninguém tem o direito de agredir o corpo de outra pessoa sem permissão e dessa forma delimitar ou restringir o controle de outrem sobre o seu próprio corpo. Esta regra está contida no conceito de justificação enquanto justificação argumentativa. Justificar significa justificar sem ter que depender de coerção. De fato, se é possível formular o contrário dessa regra, ou seja, que todo mundo tem o direito de agredir outra pessoa sem permissão, uma regra que, a propósito, passaria no teste formal do princípio da universalização, então é fácil ver que essa regra não é, e nunca poderia ser, defendida numa argumentação. Fazê-lo exigiria pressupor certamente a validade do oposto disso, ou seja, o supracitado princípio da não agressão. O que o Hoppe está querendo dizer aqui? Se você pegar o Estado e você resumir nessa frase, todo mundo tem o direito de agredir outra pessoa sem permissão. O Estado é exatamente isso. Portanto, qualquer estatista que for desafiar qualquer libertário para um debate, ele já entra no debate derrotado. Porque a fundamentação ética dele, ela vem dessa frase. Qualquer indivíduo, todo mundo tem o direito de agredir outra pessoa sem permissão. E ele faz isso presumindo que ele está numa argumentação que é livre de conflito, usando o próprio corpo, que é um recurso escasso, para fazer esse argumento. E naquele momento que ele está fazendo o argumento, ele está respeitando a teoria de propriedade privada, portanto ele está se autorrefutando. Por isso que basicamente é impossível estatistas justificarem a existência do Estado. Seguindo aqui que eu já vou caminhar para o encerramento. Com essa justificação da norma de propriedade em relação ao corpo de uma pessoa, pode parecer que não se obteve muita coisa, enquanto os conflitos sobre os corpos, sobre os quais o princípio da não agressão formulam a solução universalmente justificável de forma a tentar impedi-los, representam apenas uma pequena parte de todos os conflitos possíveis. Porém, essa impressão não é correta. Certamente, as pessoas não vivem apenas de ar e de amor. Elas também precisam de um número maior ou menor de outras coisas, simplesmente para sobreviver. E, obviamente, só aquele que sobrevive pode manter uma argumentação, quiçá levar uma vida confortável. Com relação a todas as outras coisas, as normas também são necessárias, uma vez que poderiam surgir avaliações conflituosas acerca do seu uso. Mas, de fato, qualquer outra norma deve ser logicamente compatível com o princípio da não agressão para ela própria justificada. Para ser ela própria justificável, perdão. E, mutatis mutandis, toda norma que se mostrasse incompatível com esse princípio teria que ser considerada inválida. Além do mais, enquanto as coisas com relação às quais normas têm que ser formuladas são bens escassos, assim como o corpo de alguém é um bem escasso, e assim como só é necessário formular normas porque os bens são escassos, e não porque eles sejam tipos específicos de bens escassos, as especificações do princípio da não agressão, concebida como uma norma especial da propriedade que se refere a um tipo específico de bens, já deve conter aqueles de uma teoria geral da propriedade. Bom, eu vou cortar aqui porque o Hoppe meio que quebra o raciocínio e aí ele começa a falar sobre a teoria geral da propriedade privada e não mais sobre o a priori da argumentação, essas coisas, enfim. Então já deu para cobrir bastante coisa, 4 páginas e assim, parece pouca coisa, mas deu um vídeo de 23 minutos, mais ou menos. E esse capítulo ele vai até a página 140, se manter o ritmo aí, acho que mais ou menos umas 4 ou 5 partes eu já termino. E essa fotinha do Hoppe é muito brava, gosto bastante dela. Mas é isso, eu vou encerrar o vídeo por aqui, queria agradecer a todo mundo que assistiu. Cheque o link na descrição, de novo, redes sociais, apoio financeiro, compra do livro, playlist, vai estar tudo por lá. Sigam o canal nas redes sociais, isso ajuda bastante. Comenta aí o que você achou do vídeo, se você ficou com alguma dúvida, isso aqui é bastante complexo, eu sei, é muita coisa de filosofia, seu cérebro deve estar fritado, o meu também tá. Comentário aí se você ficou com dúvida. Por esse vídeo é isso, tchau, tchau.